Olá, que excelente ter a companhia de todo mundo em mais um estudo visual profundo e direto ao ponto. Vamos começar já nos situando no nosso calendário e no foco principal de hoje. Terça-feira, 5 de maio, e olha só o tema incrível que vai ancorar toda a nossa análise. Enoque andou com Deus. Uma frase curtinha, não é? Mas que carrega um peso histórico e espiritual gigantesco. Hoje, a gente vai desvendar juntos o que essa constância toda significa, na vida real, na prática. Para garantir que a nossa base seja bem sólida, é importante lembrar que todo o material, os dados e as reflexões que a gente vai ver aqui saem diretamente do nosso texto de estudo, sem invenção, sem achismo. É uma abordagem super direta, lendo com atenção para entender o que realmente está escrito ali. Então vamos mergulhar de cabeça e descobrir o que esse material tem para ensinar a todos nós hoje. A primeira coisa que o nosso estudo pede é pra gente ir direto na raiz da questão. Afinal de contas, o que dá pra saber sobre Enoque lendo o livro de Gênesis, capítulo 5? A Bíblia não é de entregar uma biografia super detalhada sobre ele, sabe? A gente não tem aquele registro longo do dia a dia ou dos discursos dele. Mas o que ela afirma, nossa, é poderoso o suficiente para definir uma vida inteira. Vamos dar uma olhada em como o próprio relato bíblico constrói isso. Acompanha comigo o que o texto diz. Andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Que registro maravilhoso! É literalmente uma existência inteira definida por uma devoção constante a Deus. Não foi só um evento isolado ou aquela fase de empolgação espiritual que logo passa. Foi uma caminhada contínua. E é justamente essa constância inabalável que puxa a gente para o nosso próximo ponto. Sabe o que impressiona de verdade aqui? É a escala de tempo. 300 anos. O nosso texto base destaca que Enoque perseverava na oração, crescia na fé e ficava cada vez mais perto de Deus através das experiências diárias, durante 3 longos séculos. E olha que o contexto histórico não ajudava em nada, viu? A terra, naquela época, já estava sendo engolida pelo pecado e pela corrupção. Mas, mesmo no meio de um ambiente tão adverso, ele continuava firme e ocupado no serviço a Deus. E isso deixa uma lição super clara. Uma fidelidade desse tamanho seria absolutamente impossível se ele não estivesse profundamente conectado com o Criador. E para entender como essa dinâmica funcionava na prática, a gente tem uma reflexão fantástica do livro Patriarcas e Profetas. Prestem muito atenção nessa lógica. Em meio a uma vida de trabalhos ativos, Enoque perseverantemente manteve comunhão com Deus. Quanto maiores e mais intensos eram seus trabalhos, mais constantes e fervorosas eram suas orações. O relato continua explicando que, depois de passar um tempão no meio do povo, ajudando, ensinando e dando o exemplo, Enoque simplesmente se retirava. Ele ia buscar solitude, sabe? Porque ele tinha fome daquele conhecimento divino que só Deus pode passar. E desse jeito, em comunhão com o Senhor, ele começava a refletir cada vez mais a imagem de Deus. O negócio era tão visível que até as pessoas de coração mais duro ficavam admiradas com a impressão celestial no rosto dele. Ou seja, não era uma fuga do mundo real, é um recarregamento espiritual vital para continuar servindo as pessoas. E aí a gente chega num ponto crucial dessa história, o contraste de expectativas. Deus não chama os fiéis para viverem escondidos como eremitas ou monges isolados da sociedade sem nenhuma utilidade prática no dia a dia. Muito pelo contrário, assim como Enoque, o chamado é para uma vida plenamente produtiva, ativa e de olhos bem abertos para as necessidades de quem está ao redor. Mas tem uma condição inegociável para que isso funcione. É só andando e conversando com Deus numa comunhão firme, diária, de real, que ele consegue refletir o caráter dele na gente. Parece até um paradoxo, não é? Mas a verdadeira ação no mundo exige essa comunhão secreta e profunda. Tá? Mas como manter essa comunhão com a correria da rotina? A resposta está na oração ininterrupta, onde quer que a gente esteja. Olha que coisa linda o que o Salmo 139, do versículo 7 ao 10, garante para nós. A palavra diz: Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. E no livro de Lamentações, capítulo 3, versículos 55 a 57, essa certeza fica ainda mais forte. Invoquei o teu nome, Senhor, da mais profunda masmorra. Ouviste a minha voz, não escondas o teu ouvido ao meu suspiro, ao meu clamor. Tu te aproximaste no dia em que te invoquei. Disseste, não temas. Gente, a presença de Deus não fica presa entre 4 paredes. Ela está em todo lugar, e Ele sempre ouve a gente, em qualquer situação. A partir de tudo isso, tem uma dica prática que vale ouro. É claro que a comunhão mental é vital e tem que ser contínua.
Mas a oração em voz audível tem um poder muito, mas muito especial. Vamos ser sinceros, quando a gente ora só no silêncio da mente, é muito fácil perder o foco, deixar o pensamento voar longe nas preocupações. Mas quando a gente ora falando, mesmo que seja num sussurro ou num tom baixinho, a mente foca naquilo e a dispersão é evitada. É uma atitude super simples, mas que ajuda a manter a concentração, ajuda a lembrar instintivamente que Deus é real, confirma lá no fundo do coração que Ele está ouvindo e permite que a gente direcione toda a nossa atenção para aquele assunto específico que precisa ser tratado com o Criador. E com isso a gente chega na nossa reflexão final de hoje. Quando olhamos para esses 300 anos de pura constância do Enoque, vendo aquele equilíbrio perfeito entre o trabalho intenso com as pessoas e a devoção profunda em particular, fica um convite prático e urgente. Hoje mesmo, ao longo do seu dia, onde e como dá para encontrar aquele momentinho breve, mas valioso, para sussurrar uma oração em comunhão com Jesus. A comunhão contínua não é um mito que ficou lá no passado, nem é um privilégio exclusivo de profetas da Bíblia. É uma realidade que está totalmente acessível para a gente, aqui e agora. Encontrar esse espaço diário muda literalmente tudo. Muito obrigado por acompanharem essa nossa análise de hoje e a gente se vê no nosso próximo estudo.